Daudi, Lula afirmou lá num evento no Japão, né, que o Brasil é um porto seguro para os investidores. Você concorda com essa avaliação? O que de fato sustentaria essa narrativa no atual cenário? Bom, em parte, sim, né, Paula? Porque o Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, é uma economia que tem muito para crescer diante do seu carro-chefe, que é a agropecuária. O Brasil não vai ser um grande exportador de veículos, de máquinas, de equipamentos, de tecnologias, de computador. O Brasil, sem dúvida nenhuma, já está sendo um grande exportador de alimentos. Ser seguro significa que você investe no Brasil e tem retorno. Agora, com uma taxa de juros na estratosfera, é difícil, né? Hoje, a rentabilidade de uma grande empresa, de uma empresa que se dedica, né, a qualquer atividade produtiva, gira na casa aí de 3, 4, 5, 6%. Agora, com uma taxa de juros de 15%, é impossível. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil pode ser um porto seguro caso as condições macroeconômicas do país em relação às contas públicas venham a ser ajustadas. E, para isso, tem muito o que fazer. O governo Lula é um governo que atua mais na questão populista, com um projeto de poder e não com um projeto do nosso país. Infelizmente, sem dúvida nenhuma, o Brasil não tem risco nenhum, nós temos reservas, mas para você apenas dizer que é um porto seguro, você tem que ter as condições para que esse porto seguro não sofra tsunamis e acabe danificando a sua atividade. Bruno, muito obrigada pela presença, bem-vindo, bom dia para você. Obrigado, Paula. Prazer estar aqui pessoalmente novamente. Bom dia, Daúde, Felipe. Obrigada. E a todos que nos ouvem. Ô Bruno, um ponto muito importante, né? O Daúde traz ali a visão positiva, né, do que a gente ainda tem para ser explorado aqui no Brasil em relação aos nossos pontos, né, de exploração ali por parte dos empresários, mas olhando para um outro lado, insegurança jurídica, a gente tem mudanças frequentes nas regras do jogo, toda a instabilidade fiscal, falta de previsibilidade também nas decisões econômicas, isso mina muito a confiança de quem pensa um pouco mais a longo prazo, né? A gente sabe que o Brasil tem potencial, mas ainda assim tem estes pontos negativos. A afirmação do Lula dizendo que o Brasil pode ser um porto seguro, seria como afirmar que o Brasil ainda é o país do futebol depois da goleada de ontem da Argentina? Começou bem essa colocação final, Paula. Na minha opinião, o futebol brasileiro hoje ele é um reflexo do que é o país, né? Eu já falei isso em outras vezes nos meus canais, eu sempre fui um assíduo de futebol, eu sou corintiano e eu acho que o Corinthians é um reflexo do Brasil com altíssimo endividamento, com uma pouca gestão, com uma má alocação dos recursos, enfim. Então é um reflexo do que nós vivemos e estamos ficando para trás, assim como na parte econômica, na parte do futebol. Faz 23 anos que o Brasil não ganha uma Copa, né? Então, voltemos aqui ao assunto principal, é que eu concordo com o Daúde quando a gente fala, mais em conceito amplo, talvez filosófico, que o Brasil, ele sim, tem toda a oportunidade, temos todos os recursos, não temos eventos naturais extremos, como terremotos ou furacões, né? Esse tipo de coisa que acaba atrapalhando o dia a dia de um país como um todo. Mas eu comecei a achar já de um tempo para cá que talvez essa condição de abundância, de bons recursos, de condições favoráveis, tenha jogado contra a própria cultura brasileira, que como um filho que você dá tudo, ele simplesmente fica mal acostumado e a gente acaba extraindo, sequestrando todos esses recursos em prol de uma minoria. E eu acho que a história política brasileira mostra isso e, na minha opinião, é indissociável a política à economia, porque as consequências econômicas sofrem diretamente as ações políticas. E então eu acho que sim, haveria condições para que nós fôssemos um mar de atração de capital estrangeiro, muito maior do que é hoje, que é basicamente o que financia o déficit em transação corrente no balanço de pagamentos que saiu dados hoje com quase 9 bilhões de déficit na conta corrente, que é financiada por investimentos estrangeiros que vem diminuindo ao longo do tempo, mas ainda é expressivo, mas poderíamos ser muito mais. Eu acho que passou do ponto da gente
de nós nos satisfazermos com a mediocridade. Temos um número que poderia ser muito maior, mas já que esse está razoável, podemos continuar dessa maneira. Veja, por exemplo, países como a Suíça, que não tem saída para o mar, que não tem recursos, o país que eles se tornaram. Então, só para ser mais prático aqui na fala do Lula, como você falou, eu acho que tem esse conceito que ele deixa de elencar. E tem um outro ponto importante também na fala dele, que eu acho que ele contradiz as suas próprias crenças, como é de costume, e ele não tem a menor preocupação em fazer isso. A gente sabe que ele não é adepto ao liberalismo, não é adepto a livre comércio, não é adepto à abertura mundial, tanto é que ele propaga e enaltece os países mais fechados do mundo. E eu tomei o cuidado de pegar dados importantes aqui. Vamos pegar uma métrica, por exemplo, as exportações do Brasil frente ao PIB num conceito histórico. Em uma lista de 154 países, nós estamos na posição 132. Ou seja, nós estamos atrás, por exemplo, da Somália, da Palestina, do Sri Lanka, de Benin, de Serra Leoa, de Zimbábue, do Turcomenistão. Países que, em proporção ao PIB, as exportações representam um valor maior do que o Brasil. Portanto, nós estamos lá embaixo na fila e nós somos um país fechado. Não adianta acreditarmos, ou como o próprio Lula falou, hein? Não sou só eu falando, que o comércio internacional realmente traz riqueza e pujança, que de fato traz, basta olhar quem são os países da lista, que lideram essa lista, Luxemburgo, Hong Kong, Singapura, Irlanda, enfim, países que são mais abertos internacionalmente, e o Brasil é mais fechado. Como é que ele vai ao Japão e fala que é adepto do livre comércio e adepto de um mercado mais livre com menos protecionismo, se é ele quem vive fazendo política populista e protecionismo, dizendo que tem que proteger a indústria nacional, tem que produzir internamente? Falácias, mentiras que os números mostram totalmente ao contrário. Portanto, mais uma vez, Lula vem a público e se contradiz em suas próprias crenças e, acima de tudo, em suas próprias ações. Quero ouvir de volta aqui, então, o Miquel Daúde. Daúde, quer fazer algum tipo de comentário complementar à sua fala depois do Bruno? Sim. Oi, Bruno. Boa tarde, bom dia a você. É um prazer estar aqui com você novamente. Bom, Paulo, a gente sempre discute aqui o Brasil num aspecto mais amplo, né? O Brasil, a gente sabe que é um país que não tem um projeto. O projeto que o Brasil tem é um projeto onde tanto o legislativo quanto o executivo têm de se perpetuar no poder com os recursos públicos. Então, os recursos que deveriam estar sendo canalizados para você melhorar a base da economia, evidentemente, eles são dirigidos para uma população mais pobre. O Brasil hoje tem 70 milhões de pessoas na rede de proteção social. O Brasil hoje tem crianças disputando comidas com urubus e cachorros e lixões, né? Temos as palafitas, onde a vida é terrível. Então, nós não temos um projeto, né? Hoje, quando você olha para o Congresso Nacional, você discute, você olha qual é o objetivo do Congresso Nacional. Temos uma bancada do TikTok, do WhatsApp, muito grande, né, que fica fazendo vídeo nas sessões do Congresso, e temos um governo que quer continuar no poder. Então, pega-se os recursos do Brasil e fica trocando entre eles. Está aí a decisão do orçamento. Né, o parlamento, o legislativo, que deveria legislar e não executar, vai ficar com 61 bilhões de recursos para repassar para suas bases para continuar no poder. Que a gente viu na última eleição, a predominância dos partidos que mais distribuíram as emendas foram aqueles que ficaram no poder. Então, portanto, eu concordo com o Bruno quando ele faz esta comparação, mas eu acho que nós teríamos que comparar aqui internamente. E nós, né, temos um papel importante. Qual é o nosso papel? O nosso papel não é agredir, desqualificar os governantes. O nosso papel é chamar a atenção. Mas, infelizmente, Paula, a BMC News é um dos poucos canais que a gente tem essa oportunidade, né, que o Bruno muito bem colocou, que eu procuro muitas vezes também colocar aqui. É isso que nós precisamos. Mas você pega a grande mídia, você não ouve, né, uma análise como a que nós fazemos aqui. E nós não estamos agredindo e atacando
né? Nós estamos respeitando, né, o Estado, estamos respeitando a figura do presidente, dos ministros, mas o que nós não podemos é ser medíocre e aceitar de que está tudo bem. Não está tudo bem. Agora, o Brasil é muito maior que essa mediocridade, porque nós estamos caminhando. Agora, jamais nós vamos ter um sistema educacional que vai colocar as crianças e a nossa população para acompanhar as transformações que estão ocorrendo no planeta. Hoje, a mão de obra ela é totalmente voltada para a tecnologia, a questão da segurança, o ponto que nós chegamos, né? E aí a gente passa o dia inteiro discutindo, né, na grande mídia, a questão da segurança que dá Ibope, mostra lá os assaltantes roubando celular, roubando pessoas, sequestrando pessoas, quando, na realidade, o que está acontecendo é consequência de uma falta de estrutura educacional, a falta de estrutura em que você invista na sociedade. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem assim, precisamos investir em infraestrutura, em estrada, ferrovia. Certo, é importante. Mas o que nós investimos nas pessoas? O que nós investimos no brasileiro para que ele possa acompanhar? Então, quando eu falo que a nossa saída ela só é pela agropecuária, porque é o único setor que está aí. Agora, mesmo assim, nós temos dificuldades de agregar valor, né? Hoje, no campo, você não acha, pagando 15 mil para um operador de colheitadeira, você não acha mão de obra para isso. As pessoas, você vai nos estados que usa muita mão de obra intensiva, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você vê filas para receber o Bolsa Família e não vê filas de pessoas que, para serem contratadas, onde existem muitas vagas. Então, essa é a nossa falha. Agora, enquanto nós tivermos a mediocridade dos nossos políticos que querem perpetuar no poder, tanto o executivo quanto o legislativo, vai ser muito difícil. E o nosso papel é exatamente abordar esses aspectos para que, quem sabe, um dia, né, nós tenhamos uma geração capaz de ser competitiva com investimento na sua qualidade de educação e de vida.